Bom, só para complementar a aula de droga vasoativa, droga vasoativa, só conceitualmente falando, isso é questão às vezes de prova, droga vasoativa ela é uma medicação que ela atua direto na resistência vascular periférica e atua também no sistema cardiocirculatório, na questão da dinâmica cardíaca, favorecendo o débito cardíaco, tá? Ela tem por característica que isso é fundamental para ela, que é o início imediato e o efeito fugaz. Então, toda droga vasoativa, para ser considerada droga vasoativa, ela tem que ter início imediato e ter o seu efeito cessado logo após a parada de sua infusão. Por isso que a gente considera como droga vasoativa somente substâncias endovenosas e de curta duração de meia-vida ultra rápida, tá? Isso é uma característica direta para a gente ser droga vasoativa. E as drogas vasoativas, como o nome já diz, elas são usadas para manutenção do débito cardíaco e da pressão arterial. O objetivo é otimizar o débito, melhorando o tônus vascular, com isso fazendo melhorar tanto a condição de débito pré e pós-carga e fazer melhorar a dinâmica cardíaca. E elas são divididas em algumas classes de drogas. A gente tem como orientação as catecolaminas, que são as principais drogas vasoativas que a gente manipula na nossa prática diária. Tá? Então a catecolamina, a maioria delas é endógena, é uma produção endógena e segue uma linhagem de série. Nós temos uma única catecolamina que a gente manipula no dia a dia, que ela não é endógena, ela é artificial, produzida em laboratório, que é a dobutamina. Tá? As demais catecolaminas, elas são endógenas, são metabolização da molécula tirosina. Então, as catecolaminas são neurotransmissores. O que é isso? Eles agem na fenda sináptica, eles agem na fenda da placa motora. Então, ele tem um efeito estimulador, né? Ele estimula um receptor e para esse receptor desenvolver a ação, ele precisa de alguns mecanismos e algumas condições básicas. Dentre elas, primeiro a concentração, né, o KP, a concentração estimulatória mínima, que isso varia de droga para droga. Segundo, a gente precisa ter a temperatura adequada. Lembra que isso é uma reação química, você estimula um receptor, você vai ter uma reação química que vai produzir uma resposta. Então, a temperatura adequada para este paciente é sempre próxima à normalidade. Pacientes em situação de hipotermia, a droga vasoativa, ela perde sua ação, ela perde sua potência. Então, lembrar que critérios antes de você, inclusive, entrar com a droga vasoativa para que você otimize, você precisa ter a concentração adequada, de maneira prescrita correta, a temperatura adequada, pacientes em hipotermia precisam ser corrigidos, a gente precisa ter condição de neutralidade. Pacientes em acidose grave tendem a não responder à droga vasoativa também, tá? Isso é um fator importante. E por último, o íon cálcio na forma ativa, que também participa da contratura muscular, que ele é o passo final da manutenção do tônus vasovagal, tá? Então, assim, lembrar sempre que quando a gente vai entrar com a catecolamina, ela é um neurotransmissor e para o neurotransmissor funcionar, a gente tem que ter a condição básica mínima dele de funcionamento. Lembrando por quê? Principalmente nos pacientes politraumatizados que vêm externo com grande perda de volume, grande perda de calor, pacientes que passaram por cirurgias longas, que também tem grande perda volumétrica, grande perda de calor no centro cirúrgico e pacientes politransfundidos, principalmente por causa da questão das bolsas de sangue e do processo de coagulação em si, consumir o cálcio. Lembrando que nos hemoderivados, o anticoagulante dele é o citrato de sódio, que é quelado com cálcio, então ele consome o cálcio. Então o paciente, principalmente o cirúrgico grave em UTI, ele é aquele paciente que você tem que ficar muito atento a ele. Lembrem daquela tríade da morte do paciente grave. Então você tem que estar sempre atento. Ó. Temperatura, volume, íon cálcio e a acidose metabólica. Para daí em diante você começar a pensar em catecolamina. Então, catecolamina, o nome já diz, é uma fusão de um catecol mais uma amina. É um agente neurotransmissor que age na fenda sináptica, tá? Eles derivam de uma molécula que é a molécula chamada tirosina. Tá? Tem vários tipos de subtipos da catecolamina, que são endógenos. Todos eles participam da mesma molécula, partem da mesma molécula. À exceção da dobutamina, como eu falei, que é uma catecolamina fabricada em laboratório.
Então, todos eles iniciam na molécula da tirosina, tá? E eles vão sofrendo hidroxilação e oxidação. Então, da primeira molécula tirosina, o primeiro subproduto é a L-dopa, é o primeiro composto dessa oxidação, que na próxima passagem vai dar origem à dopamina. A dopamina foi a primeira droga vasoativa usada com frequência em situações de choque, situações de instabilidade, na época que a gente tinha era um material disponível para isso. Então ela tem uma característica especial, ela atua em vários receptores ao mesmo tempo do sistema cardiocirculatório, só que ela é dose dependente. Então a primeira dosagem dela é de 0 a 5 microgramas quilo minuto, ela atua basicamente nos receptores do sistema da circulação esplânquica. O que é a circulação esplânquica? É a circulação que compreende parte de abdômen superior, hepática, renal, mesentérica superior, gástrica esquerda e esplênica. Então ela tem uma ação fundamental em cima disso. Por quê? No mecanismo de choque, você começa a ter algumas alterações fisiológicas, glicólise anaeróbia, liberação de ácido lático, né? Então, o teu corpo, em necessidade de energia, cai bastante a produção de ATP e ele precisa entrar em modo de emergência. Então, a primeira droga que o corpo solta na circulação é a dopamina, porque ele aumenta o aporte de circulação para o fígado e para o rim, principalmente, para que aconteça uma gliconeogênese, né, para a produção de energia, já que o corpo vai queimar glicose em quantidade muito aumentada, e que ele clareie o lactato oriundo da glicólise anaeróbia que o corpo, em processo de choque, está sofrendo. Então, essa é a importância fundamental dessa estimulação DOPA. Além do que, ele poupa a presença de sangue em território de intestino, que não é uma circulação primordial, desviando o sangue para órgãos vitais, cérebro, coração. Então, primeiro, o efeito da dopamina na dose DOPA é sobre a circulação esplânquica, para que isso ajude no metabolismo do organismo. Aumentando a dosagem, você vai chegar no efeito beta. No efeito beta, a gente tem estimulação de dois receptores principalmente, beta 1 e beta 2. Tá? Beta 2, ele justamente atua sobre pulmão. Ele atua na musculatura lisa do bronquíolo, promovendo broncodilatação, então ele melhora a passagem de ar e ele promove aumento da frequência respiratória. Então, ele melhora com que a condição do paciente tenha mais ventilação. Em uma situação de choque, em uma situação extrema, isso facilita a troca de CO2, isso facilita a entrada de oxigênio para que o paciente compense. Lembra que a acidose metabólica, o primeiro mecanismo de compensação dela é através do tampão bicarbonato ácido carbônico mediado pela anidrase carbônica. Então, o corpo hiperventila, lava CO2 para tentar compensar a acidose metabólica. Então, nós temos uma atuação direta sobre o receptor beta 2 a nível pulmonar, para que essa ventilação seja otimizada. E o receptor beta 1 age a nível cardíaco, promovendo inotropismo e cronotropismo. Então, ele aumenta a força de contração e aumenta a frequência cardíaca, com a intenção de melhorar o débito cardíaco. Então, de 5 a 15 microgramas, ela tem efeito DOPA, né, e efeito beta. Se você continuar subindo a dosagem da dopamina, ela vai chegar ao receptor alfa, que é o receptor que age a nível da microcirculação periférica, causando vasoconstrição periférica, com isso melhora da cabeça de pressão. O problema da dopamina, ela foi usada durante muitos anos. Justamente a questão fundamental dela é que ela é dose dependente. Então, é até chegar na condição de estimulação alfa dela, eu estou hiperestimulando DOPA e estou hiperestimulando beta. Então, começa a ter uma hiperglicemia, né, desproporcional, o que isso também não é legal para o paciente. E eu começo a ter uma taquicardia, uma taquipnea desproporcional, maior índice de consumo de oxigênio pela fibra miocárdica, maior índice, risco de desenvolver arritmias. Então, durante muito tempo ela foi usada, mas ela trazia condições adversas do seu uso. Sem falar que também o efeito alfa dela, hoje é sabido que ele tinha um sinergismo com a noradrenalina depositada na fibra cardíaca. Nós temos como mecanismo de redundância
A gente não produz nora na fibra cardíaca, mas a gente tem estoque de nora na fibra cardíaca. Então, no que o coração taquicardiza, ele acaba desprendendo nora na circulação, nora que está lá armazenada. Então, ele tinha um efeito sinérgico à dopamina. Então, você usava a dopa numa dose alta, estressava o músculo cardíaco, tinha despejo de nora na circulação. Depois, volta do quarto e quinto dia, quando acaba esse estoque basal de nora, a pressão volta a cair, porque aí fica o efeito puro da dopa. A gente achava até que ela perdia efeito ou que o corpo acostumava com ela, mas na verdade não, é porque você tinha um sinergismo de duas drogas diferentes que ela acabava sendo liberada pelo estímulo da contração miocárdica. Então ela acabou por isso caindo em desuso, pelos efeitos colaterais, por necessidade de ser dose dependente, ela acabava hiperestimulando os primeiros receptores. A partir daí passou-se a usar a noradrenalina, que faz parte da mesma cadeia oxidativa, passou a ser produzida em laboratório e a gente começou a ter uma estimulação. Tem outros receptores, claro, mas a estimulação dela prioritária, majoritária, é no receptor alfa a nível de vasculatura periférica. Então a gente começou a ter uma droga que fazia exatamente a vasoconstrição que a gente precisava, tá? E por último, a noradrenalina, ela vai ser convertida em adrenalina. Só que essa conversão ela só acontece no citosol da suprarrenal, tá? Então toda a conversão da adrenalina ela é feita no citosol da suprarrenal. A adrenalina, ela tem uma característica semelhante à dopamina, ela estimula os três receptores. Só que ela não é dose dependente, ela estimula os três ao mesmo tempo. Então, durante muitos anos, antes da gente ter o manejo adequado da nora com a dobuta, a gente usava a adrenalina como droga. E assim como na dopamina, a gente começou a ter alguns efeitos que era hiperglicemia, era a isquemia de mucosa entérica, era a taquicardia, era consumo aumentado de oxigênio pelo miocárdio. Então, por isso ela também ficou restrita e guardada para alguns casos especiais. Por exemplo, no caso do choque anafilático, ela ainda é a primeira linha de escolha para tratamento inicial, até que se reverta a questão anafilática e que prevaleça somente o choque CIRS, que aí você troca para nora e para dobuta se necessário. Então, inicialmente, ela ficou reservada mais para esses casos. A dopamina, ela ficou reservada também para um caso especial, que são os pacientes que estão com bradicardia e hipotensão, que eles no momento inicial vão tolerar relativamente bem esse tipo de droga, tá? E até que você tenha um acesso central, você tenha uma via prioritária que você possa manipular um outro tipo de droga. Porque a dopamina você pode ter ela em acesso periférico com certa segurança, com certa tranquilidade. Quanto à noradrenalina, hoje em dia a gente já tem publicação que normaliza o uso dela por até 12 horas em via periférica com segurança, tá? Então, baixas doses, é claro que um choque crescente você não vai ficar com via periférica, mas aquele paciente que fez uma cirurgia, por exemplo, uma cirurgia de fêmur, ele precisa de uma droga num período transitório curto, você invadir este paciente com um central, você tem os riscos inerentes a isso, risco de hematoma, risco de hemorragia, risco de pneumotórax. Então, se admite ele em titulação mais suave. A gente costuma titular em 2 ampolas para 250 e você consegue fazer uso em via periférica por até 12 horas de noradrenalina com segurança. Então, da cadeia das catecolaminas endógenas, é esse o extrato que nós temos. A gente começa a molécula tirosina, faz a L-dopa, que ainda não é uma formativa. A primeira formativa é a dopamina, depois a noradrenalina e, por último, a adrenalina. Tá? Hoje a gente basicamente mais manipula com a noradrenalina e com a dobutamina, que é uma catecolamina artificial. Outra situação da dopamina que já foi usada no passado, mas hoje a gente sabe, a dopamina, quando usada na dose dopa, ela promove o aumento da filtração glomerular. Porém, isso não impede e isso não reverte a lesão renal, tá? Uma vez instalada a lesão renal, isso não vai mudar o quadro. Apenas por ter um maior aporte de sangue, você acaba tendo um filtrado glomerular aumentado e com isso você tem perda volumétrica. Mas isso não preserva a função renal. Os receptores aqui que a gente tem
são os receptores que a gente já conhece, alfa-1, beta-1, beta-2, receptor DOPA, tá? Receptores de atuação de cada droga, só para nível de conhecimento. Então, as catecolaminas, elas são um efeito simpatomimético, ela estimula um efeito que você já tem pelo sistema nervoso simpático, ela só é um exacerbador deste efeito. Aqui é noradrenalina, dobutamina. A dobutamina ela tem um efeito predominantemente nos receptores beta, do tipo beta-1, principalmente. Tem outros receptores, mas em menor escala, e até um pouco de melhora de perfusão periférica, perfusão tecidual periférica. Mas o fator preponderante dela é feito sobre o beta-1, tá? Então, ela é um beta-1 estimulador, ela melhora a força de contração e ela melhora a frequência cardíaca. O viés disso é que ela acaba aumentando também o risco de arritmia e aumentando o consumo de oxigênio pelo miocárdio, que está sob demanda elevada. Com a manipulação da dobutamina com a noradrenalina, nós chegamos num ponto de acordo em que você fecha a periferia e consegue controlar o débito cardíaco miocárdio. E através disso a gente conseguiu titular melhor o débito cardíaco e a hemodinâmica como um todo. A dobutamina é uma droga que tem que ser guiada por metas, tá? Então, preferencialmente para o uso de dobutamina, a gente precisa ter exames que nos guiem e nos norteiem. Preciso necessariamente ter uma gasometria e ter um lactato desse paciente? Não necessariamente. Se tiver, é o padrão ouro, o padrão ideal para a gente saber que a perfusão tissular está baixa. Mas no paciente em si, a gente já pode ter, por uma piora de perfusão, piora de função renal, você pode inferir que este paciente esteja com déficit de bomba. Tá? Tempo de enchimento capilar aumentado, paciente frio, paciente pegajoso, paciente com uma história cardíaca prévia. Você pode usar a dobutamina já na forma empírica mesmo, mas o ideal é ter ela guiada por metas. Um ultrassom que comprove uma hipoatividade, um débito cardíaco baixo, e você vai guiar ela tanto pela gasometria pareada, né, que é o padrão hoje em dia mais admissível, como a curva do lactato. Então você vai guiar a titulação da sua dobutamina para que você obtenha um gap de até 6 de CO2 e uma taxa de extração até 30 de oxigênio. Guiado por essa meta é que você vai titular a sua droga e é claro que o lactato em curva de melhora. E com ele, consequentemente, você vai ter melhora de perfusão, melhora de filtração glomerular, melhora de débito urinário, que são indícios que o teu débito cardíaco ficou otimizado corretamente e você reverteu aquela condição do choque, que é a hipoxigenação. Então, você vai ter melhora da acidose, você vai ter melhora do lactato e você consegue ajustar, através da gasometria pareada, quando os gaps, tanto de CO2 quanto de delivery de O2, eles estão equilibrados dentro do que é a média da faixa normal. Tá? E a dobutamina, para ser desmamada, ela também tem que obedecer um critério. A gente desmama até 2,5 microgramas quilo dia, tá? Não desmama mais que isso, porque o efeito rebote ele pode ser sentido pelo paciente. Então, ela é guiada por metas, você tem que ter um parâmetro clínico que indique um débito cardíaco baixo, você tem que otimizar a titulação dela por parâmetros, é diferente da noradrenalina, que a noradrenalina é meio cara crachá. Subiu o PA, baixa a nora, baixou o PA, sobe a nora. A dobuta, você tem que titular ela pelo padrão. Então, até atingir o padrão adequado, você deve subir a dobuta quanto necessário. Para desmame, para baixar, esse desmame tem que ser titulado lentamente. E aí você vai guiando e vendo o resultado. Baixei e o paciente, de repente, piorou débito urinário, piorou perfusão, piorou exame, piorou gap, você vai ter que voltar novamente, senão que esse paciente não está tolerando aquela retirada. Então, com a correta utilização da dobutamina associada à noradrenalina, a gente conseguiu otimizar e muito o débito cardíaco e a perfusão, a circulação desse paciente, com menos complicações do tipo hiperglicemia, translocação bacteriana por isquemia de mucosa entérica, esse tipo de complicações que a gente tinha antes. A adrenalina, como já foi explicado, é o último da cadeia da tirosina, né? Vasopressina. Vasopressina passou a ser usada hoje na questão do choque refratário e do choque rapidamente progressivo, porque ela estimula um segundo receptor que não o alfa. Então você tem uma estimulação por uma segunda via acessória. Então hoje,
já se admite que em choques refratários, choques com doses crescentes, quando você atinge 0,4 micrograma quilo minuto de nora, você já está autorizado a entrar com a vasopressina até que esta droga, até que este choque se estabilize, essa pressão se mantenha em uma cabeça de pressão aceitável, tá? Desmamando, inicialmente a gente desmama noradrenalina até chegar em torno de 1 micrograma, os melhores resultados têm tidos ultimamente em trabalho, desmama a vasopressina para por último tirar o resto da nora. Então a gente costuma ter melhores resultados com esse tipo de balanço. Não é uma coisa categórica de livro, mas nos últimos avaliações, essa transição de desmame vem mais ou menos nesse sentido. Antigamente a gente esperava ter 1 micrograma quilo minuto na nora para entrar a vaso. Hoje já está entrando em situações mais baixas, desde que ela seja um choque progressivamente crescente. Então, chegou em 0,4, o paciente não está respondendo, você já associa. Por quê? Porque você não espera o paciente deteriorar a condição. Você tem pouco tempo de resposta para aquela lesão tecidual não se tornar implantada definitiva. Porque lembra que no último estágio do choque é a trombose venosa, é a trombose da microcirculação, e aí o paciente entra na disfunção de múltiplos órgãos e sistemas, que é o pré-óbito. Então hoje a gente já manipula a vasopressina. Alguns serviços, principalmente serviço de cardiologia, onde o Vilmar passou lá, o paciente já sai do centro cirúrgico como primeira droga vaso, paciente de cirurgia cardíaca. Então eles estão usando e estão usando com muita frequência. Então, nesse tipo, a intenção é você reverter o choque o quanto antes, tirar o paciente da crise. Então, a droga vasoativa é aquela ferramenta que vai te dar esse tipo de ação para que você reverta a condição do paciente. Vasodilatadores, o Renato já falou, né? Nós temos alguns vasodilatadores, principalmente os bloqueadores, o nitroprussiato, né? Que é o nipride. O nitroprussiato a gente tem que ter uma atenção especial, porque o metabólito final dele é o tiocianeto, que faz metabolização hepática e vai por rim na forma de cianeto. E ele é altamente intoxicante para a questão neurológica. Então, paciente que tem lesão renal aguda, a gente tem que ter muito cuidado na manipulação e procurar não estourar 5 dias disso por causa da impregnação pelo metabólito tóxico, tá? Então, o nitroprussiato, ele promove uma vasodilatação periférica. Ele também, assim como o outro, ele mimetiza o efeito do óxido nitroso. A nitroglicerina, na verdade, é um dilatador de território venoso. Portanto, ela diminui a pressão por um aumento do continente, né? O que faz com que isso caia a pressão. Então, portanto, para efeito hipertensivo, ela é um fraco antihipertensivo. Só que observou-se que, apesar dela ser um dilatador venoso, ela exercia o mesmo efeito nas artérias coronárias. Então, ela acaba sendo um dilatador coronariano e um fraco hipotensor por dilatação do continente venoso, tá? Os efeitos indesejáveis dela são principalmente a cefaleia, tá? Então, ela, como antihipertensiva, ela é fraca, porém, no paciente em choque, no paciente coronariopata, ela melhora a circulação coronariana, ela por aumentar o continente, ela acaba melhorando um pouco a questão da congestão e ela dá mais oxigênio para a fibra cardíaca que está sob estresse. Um adendo só à nitroglicerina, desculpa, ao nipride que eu acabei esquecendo de falar, cuidado com pacientes com hipertensão intracraniana em uso de nipride, tá? Ele piora a hipertensão intracraniana, principalmente nos pacientes de pré-eclâmpsia. Pacientes de eclâmpsia que a gente usa, a gente tem que ter cuidado na mão no nipride, porque ele com frequência aumenta risco de edema cerebral e hipertensão intracraniana. Bom, então a nitroglicerina a gente já falou a respeito do continente venoso, né? Então foi mais uma pincelada para a gente complementar, para que fique uma coisa organizada